Olá, vamos falar então sobre o campo da territorialidade. Injustiças e crimes, principalmente os de sangue, eles contaminam espiritualmente o território, dando ao diabo uma jurisdição sobre um lugar. Então, quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, na verdade, nós podemos nos referir também a uma área da alma humana, mas com certeza a um lugar físico, a um ambiente determinado, a um território. Então, a terra manchada de sangue, ela, ela traz uma consequência, é a perda da sua força. Um território manchado com sangue derramado tende a ficar estéril e não produzir mais com a sua força. Gênesis 4, do 9 ao 12, nós já estudamos bastante sobre isso, falamos sobre isso. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, do 9 ao 12. Naturalmente, a cidade de Jerusalém sofreu uma fome que duraram 3 anos, e Deus revelou que o motivo dessa espada de justiça sobre o povo israelita era o sangue dos gibeonitas que foi derramado pela casa de Saul. Segundo Samuel 21, verso 1, houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Naturalmente, nós precisamos compreender que os pecados que envolvem demarcação territorial satânica e os crimes que envolvem derramamento de sangue podem trazer uma presença de espíritos malignos para um território. É como se fosse uma endemonização territorial e traz perturbação espiritual e causa, na verdade, descontrole na vida das pessoas. As ações pecaminosas a serem consideradas, as ações práticas, pragmáticas, que devem ser consideradas para entendermos acerca do campo da territorialidade, são assassinatos, suicídios, crimes, abortos, adultérios, prática de perversão sexual, idolatria, consagração de altares, rituais de ocultismo, despachos, assentamento e consagração de santos, oferendas a orixás. Influência demoníaca fica limitada ao território pertencente às pessoas que cometeram essa transgressão. Então veja que essa estrutura da territorialidade é muito importante, e por isso que nós vemos às vezes que lugares que abrem boates, ali sempre fecha uma boate, abre outra boate, fecha uma boate, abre outra boate, ou um bar, sempre é voltado para uma estrutura específica. Sempre é voltado. Existem bairros que têm um número exagerado de bares, bairros que têm um número exagerado de conveniências, onde vende bebida alcoólica, narguile, cigarros, fumígenos, bairros onde existem estrutura de pontos de droga acentuadamente. Aqui em Campo Grande, na cidade que eu resido, capital do Mato Grosso do Sul, tem bairros que são exclusivos de usuários abusivos de droga trafegando intensamente nas ruas, porque são bairros voltados para o tráfico. Então, essa estrutura ela é extremamente importante para nós compreendermos que o campo da territorialidade ele é muito importante, e nós precisamos fazer um trabalho então de libertação nesse ambiente. Esse ambiente precisa ser liberto, e aí é preciso ter toda a direção do Espírito Santo para fazer aquilo que nós chamamos de ato profético, que é o ato que nós estabelecemos e
fazemos de acordo com a orientação do Espírito Santo, nem sempre a libertação territorial tem a mesma formatação, sempre são estruturas diferentes, mas o Espírito Santo ele determina, ele organiza, ele gerencia, ele toma o governo para indicar qual é a estrutura que se deve fazer para que haja libertação naquele bairro, naquele ambiente. Então, esse campo da territorialidade é importante, esse campo ele é uma estrutura necessária que se faça quando nós percebemos que existe em determinado local uma estrutura dessa natureza. Bom, vamos falar sobre os sintomas de maldição. Como é que eu descubro que uma pessoa ou que um lugar é derivado de uma iniquidade geracional a ponto de eu poder entender que há uma maldição hereditária ou uma maldição familiar? Os sintomas, eles são vistos como um efeito colateral do problema. O sintoma, ele não é um problema em si, o sintoma ele é a manifestação aparente do problema, que pode se manifestar como doenças corriqueiras, estranhas, perseguições, perturbações espirituais, repetição de pecados geracionais, dentre outros, doenças que vão prosseguindo na família de geração em geração. Então, a maldição, na verdade, ela é um mecanismo de alerta que está no controle da soberania de Deus. Êxodo 20, Deuteronômio 5 diz: eu sou Deus zeloso e visito com a maldição até a terceira e a quarta geração daqueles que me abominam. Então nós temos que entender que o sintoma de maldição, ele apenas denuncia algo para que através disso seja encontrada a raiz que sustenta a opressão na vida de uma pessoa. O sintoma da maldição, ele é um benefício para que se compreenda o que está acontecendo, para que haja o tratamento correto. O ministro de Deus na área da libertação e cura, ele tem a missão de investigar, de orientar, de exercer o ministério sacerdotal de maneira inteligente, cheia da sabedoria do Espírito Santo, para promover a restauração da vida da pessoa, tratando do problema com base nos sintomas. Então, assim como a febre aponta para uma possível infecção, um sintoma de maldição aponta para a verdadeira raiz do problema, né? Por outro lado, não devemos procurar o que não existe. Não precisamos fantasiar nenhuma situação. O sintoma, ele é o motivo de se vivenciar um processo de libertação, e quando ele permanece, é sinal de que a verdadeira raiz do problema ainda não foi removida. Então, naturalmente, nós temos dois aspectos fundamentais a serem observados. Nós temos que observar, primeiro, a não espiritualizar aquilo que é natural. E segundo, não naturalizar aquilo que é espiritual. Porque nem tudo é espiritual, né? Às vezes você vê, o pneu do carro furou e eu estava indo para o culto, isso é obra do maligno. Aí você vai lá, o pneu está totalmente sem condições de uso, o pneu já era para ter sido trocado, está no arame ali. Então isso não é espiritual, isso é natural. Isso é uma responsabilidade humana, é uma responsabilidade física, fazer a troca daquele pneu. Então você não pode culpar o diabo, você não pode levar para a espiritualização aquilo que é natural. Então é de suma importância discernir com maturidade cada situação. Pessoas sem o devido preparo, que ainda buscam o reconhecimento de homens, elas tendem a valorizar demasiadamente as manifestações demoníacas. De modo algum, nós devemos permitir que o diabo roube a cena. O que é natural é natural. As ações demoníacas jamais podem estar acima da majestade de Deus. É necessário manter um equilíbrio de lidar com determinadas situações para não dar valor espiritual naquilo que é natural. Então, através da oração,
alimentos e objetos podem ser santificados e recebidos com ações de graças, nós podemos usar dos recursos espirituais para resolver situações que envolvem contaminação espiritual, mas aquilo que é natural, né? Então, entendamos que nós não vamos de maneira nenhuma dar ouvido a espíritos enganadores e nem, como diz ali em Colossenses 2, 18, 19, ouvir as doutrinas de demônios. E da mesma maneira, nós não podemos também naturalizar o que é espiritual. Em muitos casos, pessoas decepcionadas com exageros e misticismo se tornam céticas em relação à realidade do mundo espiritual. E para elas tudo é natural. E não é. Então é necessário buscar o discernimento do Espírito Santo para entendermos como natural aquilo que é natural e espiritual aquilo que é espiritual. O conselheiro não pode ser alguém que fecha o coração para os acontecimentos sobrenaturais. Nós analisamos fatos na dimensão natural, na dimensão psicológica, mas também na dimensão espiritual, né? A letra mata, o espírito vivifica, mas precisamos entender que a libertação eficaz ela precisa trazer para a gente essa estrutura. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma enxaqueca derivada de uma opressão demoníaca ou de uma maldição geracional, mas essa enxaqueca ela pode ser derivada também de uma mordida oblíqua, de uma descompensação na arcada dentária, que se ela fizer uma correção num dentista, no odontólogo, ela vai acabar com aquela enxaqueca. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo dê a direção, né? Nós somos ministros de um novo testamento. E amanhã nós falaremos sobre o ponto de contato. O ponto de contato em relação ao natural e ao espiritual. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua alegria. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, abençoe e derrame paz sobre Jerusalém. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe Israel e o mundo árabe. Em nome de Jesus, derrama lá a tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe com a paz a cidade na qual nós moramos, Que o Senhor derrame sobre essa cidade, sobre as autoridades aqui constituídas, a tua paz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós te pedimos todos os dias, Senhor. Todos os dias. Porque nós estamos dizendo que dependemos totalmente do Senhor. Declaramos que a tua prosperidade é para que o reino avance através de nós e em nós. Declaramos que os nossos filhos, eles são obras do Senhor, são herança do Senhor e são cuidados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, guarde-os de todo o mal, do acidente, do homem valente, do salteador, guarde-os do enganador, guarde-os do espírito maligno, guarde-os do mal e de toda tentação. Que nossos filhos representem a Cristo na terra, em nome de Jesus. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.